Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos de língua portuguesa 6, cursos técnico em mecânica e técnico em cursos pesqueiros do IFSC, campus Itajaí. Hoje eu pretendo trabalhar com vocês um pouquinho sobre a poesia modernista e contemporânea, tá? Segunda e terceira geração e já na poesia contemporânea. E isso também será tema de prova, tá? Na prova eu devo pedir algumas análises para vocês, discursivas, né, questões discursivas, interpretando poesia, seus recursos métricos, também a questão do conteúdo, principalmente, as temáticas desses poemas, os estilos de escrita do autor e assim por diante, tá? Lembrando que essa aula pedirá um resumo, então vocês deverão fazer um resumo da aula e disponibilizar no SIGA, no link que eu vou colocar para vocês, tá? Valendo mais um ponto na nossa prova, lembrando que a prova deve valer de 0 a 7, e essas atividades extras valerão até 3 pontos, né? Totalizando uma nota, a segunda nota de 0 a 10, ok? E a terceira nota será a nossa somatória de redações, né? A média de redação de vocês. Então, gente, para lembrar um pouquinho, a gente falou sobre a primeira geração modernista, né? Na prosa e na poesia, com Macunaíma, do Mário de Andrade, a poesia do Manuel Bandeira e do Oswald de Andrade. Uma poesia que vai também rememorar a brasilidade, né? O sentimento de identidade e pertencimento brasileiros. Lembre-se que a primeira geração também é chamada de fase heróica, porque a proposta é construir uma estética de reação, ou seja, destruir a cultura vigente, os padrões europeus artísticos vigentes no Brasil, para construir, de fato, na segunda geração, que também chama-se fase de consolidação, uma estética, uma arte puramente brasileira, genuinamente brasileira, tá? Que reforçasse, então, a identidade do povo brasileiro. Então, essa segunda geração, na poesia, ela é muito mais madura. A gente viu na aula passada que na prosa a gente tem ali também o nome de prosa regionalista modernista, a segunda geração, ou neorrealismo, porque são obras que vão ter como foco, pano de fundo, criticar, né, fazer a denúncia social do que se passava em termos de problemas sociais nas regiões mais longínquas e inóspitas do Brasil, principalmente no Nordeste, né? Os romances, Vidas Secas, o 15, Capitães da Areia, a Bagaceira, Fogo Morto e assim por diante, vão tematizar essa miséria do sertão, a seca, a fome, a desigualdade, né? Então, por isso é uma prosa neorrealista, porque enfoca os problemas sociais do seu tempo, né? Também chamada de prosa regionalista da segunda geração. Na poesia, a tendência vai ser um pouco diferente, tá? A geração de 30, ou fase de consolidação do modernismo, se dá de 1930 a 45, são 15 anos. Um contexto histórico marcado por conflitos sociais e políticos como a Revolução de 30 e a revolta constitucionalista da Era Vargas, tá? Bom, gente, é uma fase principalmente marcada historicamente por tratar de fatos contemporâneos. Na prosa, essa questão regional do Brasil, da desigualdade. Na poesia também focando questões sociopolíticas, de um lado, e de outro a temática dos conflitos espirituais e existenciais, ou seja, aquelas pessoas que não se entendem, não entendem a própria identidade, a própria essência, os sentimentos que percorrem o seu íntimo, né? É uma poesia também intimista, porque fala do íntimo, do interior do ser humano, ok? Como membros, né, dessa geração, nós temos Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes e Jorge de Lima. Na prosa, falamos um pouco sobre Graciliano Ramos, Jorge Amado, Lins do Rego, Érico Veríssimo e Raquel de Queiroz, ok? Então, a fase de consolidação vai incorporar esses ideais da fase heróica, né? Vai consolidá-los. Eu falo que nós temos dimensões temáticas, os temas da poesia da segunda geração são basicamente dois, né? Os temas políticos, sociais, Drummond, Murilo Mendes, e também a vertente religiosa, né? Espiritualista, a poesia de cunho transcendental, metafísico, tá? Principalmente Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes e o próprio Murilo Mendes, ok? Bom, as temáticas, então, vão abordar o cotidiano, mas também tratando de problemas sociais históricos da própria essência humana, né? Uma poesia existencialista, inspirada pela filosofia do Sartre também, a filosofia nihilista e assim por diante, ok?
Características, então, que sintetizam essa fase é a continuidade das conquistas estéticas da primeira geração, então, a liberdade formal da forma poética, versos livres, versos brancos, e uma linguagem mais coloquial, né? Uma liberdade linguística maior na poesia. Temas que enfocam o mundo contemporâneo e a própria reflexão sobre o sentido de existir. Né? Por que eu existo como ser humano? Então, qual é a minha função no mundo? Essa inquietude sobre a minha função no mundo é o que vai dar conta, né, e vai inspirar a segunda geração modernista na poesia. São temas universais, incluindo sentimentos, porque tema universal é aquilo que todo mundo sente em qualquer parte do mundo. O medo, por exemplo, a felicidade, o amor, o ódio, a compaixão, são temas universais que vão também tomar conta da poesia de 30, e principalmente o conflito espiritual, fé versus desilusão. É um contexto de muito medo, muita repressão e muita desilusão também. Textos focados na crítica sociopolítica e uma perspectiva realista. E na prosa, essa cor local que confere o status de prosa regionalista modernista. Tá? Já falamos um pouquinho sobre isso. Então, aqui um exemplo, né? Uma poesia que eu acho muito bonita, que é do Drummond. Drummond é o grande representante da segunda geração na poesia. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser ghost na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Então, gente, aqui a gente tem um eu lírico em conflito existencial, né? Aqui chama-se Poema de Sete Faces. Aqui são 7 momentos, 7 episódios dentro da poesia, 7 recortes ou fragmentos, que ele vai tratar de um tópico específico, né? Primeiro, da desilusão dele, né? De nascer gauche, né? Gauche, para quem não sabe, significa, em francês, torto, esquerda, né? Como se fosse torto. Uma pessoa torta, que não tem ali um padrão retilíneo de vida, ele é talvez indeciso, inquieto, ele não tem ali uma calma, um padrão de atitudes a seguir. Sempre está instável, né? Acho que a instabilidade é o que define ser ghost na vida. E aí essa reflexão existencial, né, de que uma pessoa que está incomodada com a própria essência vai mudando de foco, né, das faces, por isso 7 faces, mudando para as casas que espiam os homens, né? Então, é como se fosse uma poesia cubista, porque o cubismo nas vanguardas europeias fragmenta a realidade em vários aspectos, né, em várias perspectivas, porque para o cubista a realidade ela é fragmentada. Se eu olhar de uma perspectiva só, por exemplo, uma pintura, eu perco as outras perspectivas, os outros ângulos, olhares, né? E a realidade é assim. Então, essa poesia vai fragmentando a realidade em várias partes, várias faces, tá? Perdão. Quando ele fala as casas espiam os homens que correm atrás das mulheres, a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. A segunda face é o desejo humano, porque para o Drummond, o desejo é uma temática recorrente na obra dele. Ele tem uma fase mais adiante que vai tratar da lírica erótica, né, do romance, do erotismo, até da obscenidade. Então, o desejo é constante na vida humana. Essa erotização, esse sentimento de amor mais erótico mesmo, né? E ele dá outra face, a terceira face, o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Olha a influência da vanguarda futurista, gente. Uma característica do futurismo era a ausência de pontuação convencional, a vírgula. Então ele fala pernas brancas, pretas, amarelas, sem pausa, sem pontuação, porque isso dá ritmo ao poema, torna-se mais dinâmico, como o futurismo pretendia ser.
Então, olha como que as vanguardas, ainda nos anos 30, influenciam a poesia modernista brasileira. Tá? Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Então, olha as inquietudes, as angústias filosóficas que ele tem, existenciais, né? Por que tanta perna? Por que tanta gente no mundo? É uma angústia que ele tem. Só que o que ele pensa, ele não fala, né? E pergunta o coração, o interior, o íntimo. Olha o intimismo. Mas os olhos não perguntam nada. O exterior se aquieta, né? Porque ele tem vergonha de perguntar, de falar, de se manifestar. E aí depois ele vai dar um corte para o homem atrás do bigode, né? Que é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos raros amigos. Então também é a questão da solidão humana, né? Que as pessoas às vezes elas aparentam ser fortes, sérias, mas elas também se sentem sozinhas, como o caso do homem do bigode, esse bonde, né? Que não tem amizade. Ele está ali sozinho. Tá? Então a solidão também é um tema universal, um sentimento humano, todo mundo às vezes sente sozinho. E volta para o próprio eu lírico. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu não era fraco, que eu era fraco. Então, novamente, o autor está inquieto com a própria existência, né? Ele se incomoda com a própria existência. Ele não sabe por que ele está ali naquele mundo, né? Porque Deus deu para ele o dom da vida se ele se sente abandonado, se sente sozinho, tá? E assim por diante, né? No final ele admite que está, na verdade, bêbado. Por isso a reflexão é desse modo, né? Tão fragmentada, tão aleatória, né? Não tem uma linearidade nesse poema. Porque no final ele confessa que se não fosse a lua e o conhaque, ele estaria sóbrio. Tá? Ele está comovido como o diabo, está bêbado, né? Alcoolizado. Então é um poema bem interessante, né? O Drummond também tem uma poesia mais voltada para o tom, vamos dizer assim, da cidadezinha bucólica do interior. São os poemas que rememoram a infância dele, a vida dele na cidadezinha do interior que ele nasceu, que é Itabira, em Minas Gerais, como esse aqui, chama-se Cidadezinha Qualquer, né? Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita, vida besta, meu Deus. Então, ele está ali inquieto com a vida no interior, a pacata vida no interior. Quem morou no interior sabe como que é. Essas casas, né, as janelas abertas, as senhoras de plantão fofocando na rua. É uma vida besta, uma vida sem graça, uma vida do marasmo, repetida, do cotidiano, né? E tudo vai devagar. Esse vagar no tempo, nessa o tempo que demora a passar é o tema desse poema, né? O cotidiano também, numa cidade de interior, uma cidadezinha qualquer que simboliza várias cidades, um coletivo de cidades, né? De pessoas que vivem em locais assim, ok? Quadrilha, isso aqui é bem interessante. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa foi para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se, Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, olha que interessante, né? Quadrilha porque João amava Teresa, que amava Raimundo. Gente, quadrilha remete a festa junina, né? As pessoas trocam de par, né? Um trocando com o outro. Então, essa que é a alusão que ele faz ali, de ter esse intertexto com a quadrilha de festa junina, né? De troca de pares, casais. E no final, ninguém fica com quem queria ficar, né? Todo mundo acaba ficando com outra pessoa, principalmente a Lili, né? Que casou com o J. Pinto Fernandes, que sequer é um personagem da história. Porque a vida é assim, quando a gente menos espera, a gente conhece pessoas que a gente não esperava conhecer, que tomam uma importância muito grande para a nossa vida, tá? E aí as pessoas não têm destino que esperavam, né? Teresa no convento, Raimundo morreu, e a morte naturalizada aqui, né? Maria ficou para tia, solteirona, Joaquim também se matou, e a Lili casou com J. Pinto Fernandes. Então, o que a gente planeja, muitas vezes, não é o que a gente consegue depois, né? Então, há um descompasso entre o que se espera e o que acontece, o que se faz de fato, né? E ele retrata isso aqui, a questão dos desejos, né? Da gente esperar alguma coisa e se frustrar com o que acontece. E, claro, o Drummond também tem uma versão de si, uma poesia metapoética, né? Uma metalinguística. Os metapoemas são poemas que falam sobre o próprio fazer poético, como é o caso aqui. Procura da poesia. Não faça versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático.
não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas, sob a face neutra, e te pergunta sem interesse pela resposta. Pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Então, a chave para penetrar no reino das palavras, porque para o Drummond, a poesia, a bela poesia, ou a grande poesia, é aquela que se faz com uma forma adequada, né? Que tem uma beleza na forma, uma singeleza na forma. O conteúdo é importante, mas não é o foco, não é o principal na poesia. O foco seria a forma, né? E para entender a forma, para compreender o melhor estilo de fazer poesia, tem que trazer a chave para entrar nesse mundo das palavras, tá? Porque os versos não são sobre acontecimentos, somente sobre acontecimentos. O que importa numa poesia não é o que se fala, mas é o como se fala, é o modo, é a forma, né? Por isso é importante a função poética da linguagem, né? Na poesia, porque o foco é o trabalho artesanal com a linguagem, acima de tudo, acima do conteúdo, das temáticas em si, né? E mais um poeminha do Drummond, Política Literária, né? Ele vai fazer uma sátira, que é um poema piada também. O poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Então, enquanto a gente conversa e trama coisas, os ricos, os grandes, estão ali com ouro, né? Tirando o dinheiro da gente. Essa é a grande sacada do poema, a grande crítica, né? Porque o Drummond não se encaixava, ele não andava com a intelectualidade da época. Ele era avesso a essa intelectualidade. Então, o Drummond, ele... Deixa eu só dar uma olhadinha se está gravando mesmo aqui a tela. Está gravando. O Drummond, ele era um poeta muito solitário, muito na dele, né? Por isso que ele critica essa fama dos poetas federais, né? Poetas nacionalmente conhecidos, enquanto poetas municipais, poetas regionais, que escrevem tão bem quanto não são conhecidos, né? Essa questão do status na arte, ele critica também, ok? E o último poema dele, que eu acho mais interessante, né? Olha a data, 1940. O que estava acontecendo no mundo nessa época? Alguém se lembra de principal evento histórico no mundo? Vamos ligar isso ao nome do poema. Congresso Internacional do Medo. Por que será? Né? Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, desertos, soldados. O medo das mães, das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Então, olha que interessante, pessoal. Esse poema é sobre o medo da própria morte, porque o contexto era de morte. Segunda Guerra Mundial, esse é o marco histórico da época. Estava rolando isso em 1940. Então, as pessoas não vão cantar provisoriamente o amor, porque elas estão refugiadas. Na verdade, o amor é uma metáfora do próprio ser humano. O amor se refugiou abaixo dos subterrâneos, assim como as pessoas se refugiaram para esconder de bombardeios da época, né? Da violência. Então, o amor ali deu uma pausa, parou de existir. Só existe o medo. Não existe nem o ódio, é o medo. O que rege as relações na época é o próprio medo. É o grande medo dos sertões, dos mares, desertos. Então, o medo é humanizado aqui. É como se fosse um ser humano, tá? E também fica ambíguo, né? Meio polissêmico, quando ele fala cantaremos o medo dos ditadores. Né? Será que eles têm medo? Os ditadores têm medo? Ou será que eles dão medo nas pessoas? Né? Não tem uma lógica, é meio polissêmico, tem duplo sentido aqui. Todo mundo tem medo, é um sentimento universal. Lembra que eu falei, segunda geração trabalha com temas universais, como o próprio medo, que é um sentimento que todo mundo sente, vai sentir, ou já sentiu pelo menos uma vez na vida, né? E para que tanto medo da morte? Todo mundo vai morrer um dia, né? Morreremos de medo. E nascerão sob o túmulo flores amarelas e medrosas, né? Então,
a única certeza da vida é a morte. Então, por que ter medo da morte, né, se ela é certa? É o grande questionamento que ele faz nesse poema, tá? Então, as temáticas drummondianas são o próprio indivíduo, né, como em Poema de Sete Faces, é um eu retorcido, torto, complicado, fragmentado, né, personalidade, que está inquieto com a própria existência. A temática da terra natal também, né, ele tem uma relação ali de abandono com o lugar de origem, mas a terra dele não o abandona. A família também, os amigos, as amizades dele também são temáticas, o choque social, a própria poesia, como em Procura da Poesia, trouxeste a chave, esse metapoema, metalinguagem, e essa interpretação de como é estar no mundo, né, da própria existência, por que eu estou no mundo, tá? São temáticas tipicamente drummondianas. Passando ao próximo poeta, Murilo Mendes, Canção do Exílio. Aqui ele faz uma sátira ao poema original romântico do Gonçalves Dias, Canção do Exílio, também. Só me dê um momento que eu vou fechar a janela, porque está muito barulho aqui, tá? Só um minutinho. Nossa, o povo aqui enche o saco, gente. Limpando coisa com esse barulho insuportável. Isso que eu vou morar em prédio. Mas, enfim, vamos voltar para a aula, tentar concentrar aqui, né? Canção do Exílio, então, é uma sátira à própria canção original, Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, tá? Ele começa assim: Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo testações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Então é uma grande sátira, né? Quando ele fala nossas flores são mais bonitas, as frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Né? Então uma crítica à desigualdade social no Brasil da época, né? Ao poder dos políticos, os grandes, enquanto muitos ali passam fome, necessidades básicas, né? Uma crítica até mesmo atual, que não se perde na atualidade. Tá? E ele vai ali satirizar essa a versão romântica da poesia, né? Então, Murilo Mendes é um poeta que trabalha principalmente com o espiritualismo e com a sátira social, a crítica social, tá? Com humor, questões históricas, sociais e políticas. Ele traz uma revisão crítica do passado histórico. Esse é muito bom. Vamos ler aqui Essa Negra Fulô, do Jorge de Lima, tá? Que é um autor que trata de temáticas regionais também e do passado memorialístico dos engenhos. Ora, se deu que chegou, já faz muito tempo, no banquete do meu avô, uma negra bonitinha, chamada Negra Fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, era a fala da sinhá. Vai forrar minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar minha roupa, fulô. Essa negra fulô, essa negrinha fulô. Ficou logo para mucama, para vigiar a sinhá, para engomar para o senhor. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, era a fala da sinhá. Vem me ajudar, ó fulô. Vem abanar o meu corpo, que eu estou suada, fulô. Vem coçar minha coceira, vem me catar cafuné, vem balançar minha rede e me contar uma história que eu estou com sono, fulô. Essa negra, fulô, era um dia uma princesa que vivia num castelo que possuía um vestido com os peixinhos do mar. Entrou na perna de um pato, saiu na perna de um pinto, o rei senhor me mandou que vos contasse mais 5. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, vai botar para dormir esses meninos, fulô. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou, pelos figos da figueira que o sabiá beliscou. Essa negra fulô, essa negra fulô. Fulô, ó fulô, era a fala da sinhá chamando a negra fulô. Cadê meu frasco de cheiro que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Ah, foi você que roubou. O senhor foi ver a negra levar touro do feitor. A negra tirou a roupa, o senhor disse, fulô.
a vista se escureceu que nem a negra fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, cadê meu lenço de rendas? Cadê meu cinto, meu broche? Cadê meu terço de ouro que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Ah, foi você que roubou. Essa negra fulô, essa negra fulô. O senhor foi açoitar, sozinho a negra fulô. A negra tirou a saia, tirou o cabeção. De dentro dele pulou, nuinha a negra fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, cadê teu senhor que nosso senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Ah, foi você, negra fulô, essa negra fulô. Gente, esse poema, basicamente, dá voz a todo mundo, menos aos negros, aos escravos, tá? Dá voz, principalmente, aos senhores do engenho, para mostrar o quão corrompidos, o quão inescrupulosos eles eram. A senhora se aproveita da escrava fulô, que lhe coça, lhe cata piolho, lhe enxuga o suor, canta para os filhos para dormirem, mas quando a primeira oportunidade ela tem, ela acusa a fulô de ser uma ladra, sem provas nenhumas. E aí a escrava se dissesse alguma coisa, né? Ela acabou indo ali para o açoite, o que é muito cruel. Então, o Jorge de Lima retrata principalmente a realidade memorialística dos engenhos do passado, né? Como que esse passado escravocrata foi ruim, perverso, como que era esse cotidiano nos engenhos, né? Senzalas, né? O quanto sofriam os escravizados. Tá? E, principalmente, ele retrata a sexualização, nessa hipersexualização da mulher negra nos engenhos. As escravas eram estupradas, violentadas, covardemente espancadas, e era trágico isso. Elas não passavam dos 30, 40 anos. Então ele vai retratar de forma bastante crítica isso, né? No final, a escrava fulô, a negra fulô, além de ser espancada, açoitada naquele pelourinho ali que tinha no engenho, ela também foi implicitamente aqui violentada pelo senhor, né? O que era muito comum naquela época. Né? O senhor até mesmo parece que se diverte com o sofrimento dela, ele é sádico, ele tem prazer em ver ela sofrer, sendo açoitado. Tá? E no final, a senhora ainda acusa ela de roubar o senhor, né? Porque era muito comum a relação afetiva entre escravas e senhores do engenho, mas não era consentido. E ainda assim a senhora culpava ela pelo marido ter abusado da escrava fulô. Então é uma dura realidade, é bem triste, né? Para não dizer trágico, cruel, né? Então, o Jorge de Lima reflete sobre o mundo contemporâneo, conflitos existenciais, espirituais, principalmente temática sociopolítica, através de poemas de cunho étnico-racial. São poemas musicais, de versos livres, sem rima, sem métrica, ou versos brancos, principalmente, né? Com métrica, mas sem rimas. E o nosso poeta sentimental, né, o Vinícius de Moraes, que a gente falou em amor, a gente pensa nele, né? O principal tema dele é o amor, é o desejo, né, das pessoas uma pelas outras. Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, derramar meu pranto, ao seu pesar ou contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, olha a forma, gente. Aqui a gente tem um retorno ao soneto, né? A forma clássica. Então, meio que um rompimento com a forma moderna de poesia. O Vinícius de Moraes, ele não escreve em versos livres, né? Ele tem ali uma métrica. Ele escreve através de sonetos, 2 quartetos, né? E 2 tercetos. E olha só, atento rima com pensamento, tanto com canto, né? Então, rimas AB, BA. Tá? Esse é o esquema de rimas que ele faz. Então, é um poema de forma bem definida, né? Não é uma liberdade formal, não existe uma liberdade formal tão grande aqui. E a temática é o amor, né? O amor que exige zelo, cumplicidade, que é um sentimento que encanta, tá? Mas que, ao mesmo tempo, é antitético, né? Tem muitas antíteses nesse poema, ou seja, muitas oposições, porque esse amor, ao mesmo tempo, faz rir e chega ao pranto, derrama o pranto, faz chorar também.
né? Ele dá pesar e dá contentamento. Então, o amor, ele não é algo retilíneo, linear. O amor, ele é muito dúbio, né? Ele tem suas faces boas e ruins. O amor não é constante, né? Não tem como falar que ele é constante. Então, a antítese dá esse sentido de que o amor não é uma coisa só, ele é várias coisas, né? São múltiplas possibilidades. Também chama atenção aqui o polissíndeto. Para quem não sabe polissíndeto, poli, múltiplo, síndeto, conjunções. E com tal zelo, e sempre, e tanto. Olha as conjunções, né? E. Essa repetição de conjunções é uma figura de linguagem chamada polissíndeto também. É bem interessante nesse poema, tá? E no final, gente, o amor não é imortal. É como se fosse uma chama. A chama acaba uma hora, o fogo acaba, né? Mas que seja infinito enquanto dure. Que aproveitemos o amor enquanto o temos em vida, porque ele acaba uma hora com a morte, que é a única certeza da vida, né? Esse é o grande pano de fundo desse poema, Soneto de Fidelidade, tá? Esse também é ótimo. Cecília Meirelles. Motivo. Aqui ela vai cantar um motivo pelo qual ela é poeta, tá? Eu canto porque um instante existe, e minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Então, gente, qual é o motivo pelo qual ela canta, né? Cantar é fazer poesia. Não tem um motivo certo. Ela canta porque ela existe, porque a vida está completa, porque a poesia completa a sua vida. Sem poesia, ela sentiria uma incompletude que preencheria a sua alma, tá? É um metapoema, né? A função metalinguística prevalece aqui. Ela diz por que ela faz poesia, né? Então, uma poesia sobre o próprio fazer poético. E ela vai contar também, né, que ela não sabe de nada, que a vida é repleta de incertezas. Mas, novamente, qual que é a única certeza que os poetas têm nessa geração? Que um dia estarei mudo, mais nada. O que é estar mudo, né? Qual é essa metáfora? Uma questão de prova, aí, ó. Qual é a metáfora de estar mudo nesse poema? É a própria morte, gente, né? Estar mudo é a única certeza que temos, que um dia a gente vai ficar calado, silenciado, morto, tá? E por isso é importante a gente cantar enquanto tem vida, né? Fazer poesia, ser criativo, inspirador enquanto a gente está vivo, tá? E mais esse poeminha dela para finalizar. Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão difícil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Olha que pesado, né, gente? Retrato. Então, aqui é meio que memorialístico, é autobiográfico, né? É como se ela visse o rosto no espelho, magro, triste, com os olhos vazios, e isso remetesse a que processo humano, gente? Ao envelhecimento, tá? Porque ela não se reconhece mais enquanto uma pessoa jovem. Na verdade, ela não se reconhece mais como pessoa, porque para ela o envelhecer foi um processo doloroso que fez perder a sua identidade, a sua personalidade. Então ela se desumanizou, ela não se vê mais como um humano, tá? Em que espelho se perdeu a face? A face dela, qual é a única face que vale para ela? A face que ela tinha enquanto jovem, num padrão estético de beleza vigente na época, né? Porque para ela agora, enquanto uma pessoa mais velha, ela não se reconhece, ela se acha feia, né? Com as mãos sem força, paradas, frias, mortas, né? Muito próximo do que é a morte. Então, a gente tem a temática universal, né? A morte, novamente, é uma grande constante na poesia existencialista da segunda geração, porque a única certeza da vida é a morte, tá? E esse processo de envelhecimento é uma temática recorrente na Cecília Meirelles, assim como o próprio fazer poético, como a gente viu naquele poema Motivo, tá? Além disso, ela também escreveu sobre temáticas históricas, né, sobre a Inconfidência Mineira, já que ela era uma autora de Minas Gerais. Mas o principal
é que a Meirelles ela é uma poeta intimista, porque ela retrata sobre o próprio sentimento humano, sobre o íntimo, né? Porque o intimismo é falar do próprio sentimento, do íntimo, do interior humano, tá? Acho que é isso, gente. O Mário Quintana não vai cair na prova, tá? Vou parar por aqui essa primeira parte. Só me dê um minutinho que eu já continuo, tá? Beber uma aguinha rapidinho e já volto para a gente continuar falando de poesia contemporânea. Pronto, gente, voltei aqui. Vamos continuar então falando de poesia. Lembrando para vocês, recapitulando, tá? O que define cada geração na poesia. Primeira geração, lembrem-se que é a fase heróica, ou seja, poesia de reação, estética de reação, que queria implantar uma cultura, uma poesia que versasse sobre a própria identidade brasileira, tá? Uma poesia que subverte a língua, né? Faz subversões, jogos de palavras e abrasileira a literatura. A segunda geração na poesia já tem um caráter mais de consolidação, ela é mais calma, né? E ela trata de temas como o intimismo, ou seja, as inquietudes da existência no interior, no íntimo do ser humano. Os sentimentos universais que todos nós sentimos, como medo, angústia, solidão, raiva, descrença, e a própria os processos, né, de envelhecimento, Cecília Meirelles, por exemplo, o Drummond com as temáticas da própria existência, né, de se sentir torto, se sentir vago no mundo, se sentir enquanto um andarilho que não chega a lugar nenhum, na própria existência. Também Drummond fala da própria cidade do interior, de onde ele vem, da infância, ele fala também do desejo, que é uma grande constante no ser humano, um termo universal. Nós temos Jorge de Lima com A Negra Fulô, com a crítica à realidade do passado nos engenhos, em que sofriam os negros nas senzalas. E Murilo Mendes com a poesia de sátira também social, sátira ao romantismo e também uma filosofia mais espiritualista. Tá? Passando agora para a terceira geração e para poesia contemporânea, ok? Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Gente, então, quando eu falo em terceira geração, modernista e contemporaneidade, a gente vai ter ali algumas rupturas e outras permanências, tá? Alguns defendem que a terceira geração, ou a fase pós-modernista, ainda se dá atualmente no Brasil. Começou em 45 e até hoje ela existe. Outros falam que se estende até 1980, mais ou menos, e outros até a década de 50 e 60. Tá? Não tem um consenso entre os críticos. Mas é importante que a gente saiba diferenciar essa geração das outras, né? A terceira geração, ou geração de 45, tem uma atitude mais formal, em oposição ao espírito radical, contestador e de liberdade da Semana de Arte Moderna. É uma geração que vai romper com os ideais das estéticas de reação anteriores, tá? Então, é uma geração do academicismo, do passadismo, de oposição à liberdade formal, mas também de experimentações artísticas do realismo fantástico. Valoriza a métrica e a rima, influência parnasiana, simbolista, metalinguagem, regionalismo universal, isso é muito importante, porque são temas, às vezes, na prosa, por exemplo, Guimarães Rosa,
que versam sobre um espaço específico, o sertão mineiro, por exemplo, do Guimarães Rosa, mas falam de temas universais, né, como a dor da perda do luto, a morte, a própria existência, são temas universais, mas num espaço específico. Por isso, regionalismo universal. Tá? Uma linguagem mais objetiva, mais racional. Perdão, menos racional e mais emocional. Exemplo, Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. Meu nome é Severino, como não tenho outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria. Deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mãe chamada Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia, por causa de um coronel que chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem falo, ora a vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria de Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muito severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custa que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual. Mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Há de tentar despertar terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar alguns roçados da cinza. Mas para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história da minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. Então, olha esse poema, gente, riquíssimo, tá? É do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Então, o Severino, gente, representa um coletivo de pessoas. Pessoas retirantes, que emigram, que saem de um contexto de miséria, de vulnerabilidade social, em busca de uma vida melhor. É por isso morte e vida severina, porque são vários severinos. Né? E por que morte e vida? Alguém saberia dizer? Se caísse na prova, por exemplo? Morte, gente, porque é um contexto de bastante desigualdade, injustiça, miséria, que causa morte no sertão, né? Por sede, por fome, por miséria, e vida, porque a gente vai ter no meio da imigração, né? O Severino, ele é um imigrante, um retirante. No final ele fala o seguinte: passo a ser Severino, que em vossa presença emigra. Ele vai no meio do caminho encontrar, né, uma criança que vai nascer ali naquela jornada, próximo ao Natal, e vai rememorar ao milagre da vida, né, que remete a Jesus Cristo, que vai nascer no Natal. Né? Por isso, vidas severinas, porque ao passo que muitos morrem nessa jornada de emigração, muitos nascem. E é entre esse jogo de morte e vida que se dá à humanidade. Né? A gente vai vivendo em meio a isso. Né? Vários morrem e vários nascem. Por isso, morte e vida severina. Tá? E são vários severinos, né? Todo mundo ali tem um contexto difícil de vida, que define-se, né? Olha só, pela mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Até o espaço é ossudo, é magro, né? O espaço é humanizado aqui, porque remete também, metaforicamente, às pessoas que ali vivem, que são magras, são ossudas, passam fome, né? Passam sede. E a crítica maior, né? Se somos severinos iguais na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina. A morte de que se morre de velhice antes dos 30. Imagina como que é morrer, gente, de velhice antes dos 30 anos, pelas condições precárias de vida, né? De emboscada antes dos 20, morrer de violência também, né? E morrer de fome um pouco por dia. A fome mata, e essa é a grande crítica desse poema, Morte e Vida Severina. Tá? Até gente não nascida morre, é o aborto que acontece, as mães que não aguentam, nesse contexto de miséria, gerar um filho porque não tem comida o suficiente, e as crianças morrem de fome.
lá no ventre materno, né? Olha como que é difícil essa vida severina, essa vida de retirante, de imigrante, que até hoje acontece no Brasil. Muitos ainda passam fome no Brasil, né? Então, o Cabral, o João Cabral de Melo Neto, é um poeta engenheiro. Tá? Ele, através das metáforas, cria uma poesia que é antissubjetiva, antimusical, antilírica, né? E principalmente o verso substantivo. O Cabral não faz versos com muito adjetivo, ele não caracteriza muito. Ele foca nas coisas em si, né? Por isso que são substantivos, né? E ele tem um grande símbolo da poesia dele, que é a pedra, porque a pedra remete ao sertão, né? A dureza, a aspereza de viver no sertão. Então, ele não faz poesia sobre flor, por exemplo, porque a flor é algo poético. Ele faz uma poesia antipoética, né? A poesia da pedra, a educação pela pedra, é uma poesia que ele faz, né? Porque a pedra reflete as condições de vida duras, secas do sertão. Tá? Olha que interessante essa metáfora, né? Da poesia dele. É uma poesia de cunho social que trata da emigração, né? E da metalinguagem, do próprio fazer poético. Tá? Por isso ele é um poeta engenheiro, porque ele calcula milimetricamente essas poesias, né? Como fazer o fazer poético. Tá? Também a terceira geração, a gente tem esse poema que é chocante. A Rosa de Hiroshima, Vinícius de Moraes. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Gente, basicamente, o que é a rosa de Hiroshima? Qual é a grande metáfora? Isso pode cair na prova. O que é a rosa aqui? A rosa de Hiroshima é a bomba de Hiroshima, gente. É uma referência ao próprio contexto da época, da década de 40, né? Segunda Guerra Mundial, houve a explosão da bomba de Hiroshima que matou milhares de pessoas e também causou a invalidez, a deficiência em várias outras crianças que nasceram com deficiência por conta do impacto da radioatividade, pessoas que tiveram câncer sofreram depois prolongamente por conta dessa bomba, né? Então, os efeitos catastróficos de uma bomba atômica para uma sociedade como um todo, né, em Hiroshima. Então, pensem nas crianças, mudas telepáticas, as crianças que vêm nascendo com deficiências, as meninas cegas inexatas, as pessoas que ficaram cegas com essas bombas, né? Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Rotas alteradas refere-se à imigração, as pessoas tiveram que emigrar ou imigrar para se livrar da miséria ocasionada pela bomba de Hiroshima, tá? As feridas como rosas cálidas, mas não se esqueçam da rosa, a rosa ou a bomba de Hiroshima, a bomba hereditária, a bomba radioativa, estúpida e inválida, a bomba com cirrose, a antibomba atômica, sem cor, sem perfume, sem bomba nem nada. Então, a rosa de Hiroshima é a própria bomba de Hiroshima, uma metáfora de tudo aquilo que ela causou enquanto impacto humano e social, vidas destruídas, famílias destruídas, né? Sociedade fragmentada, gerou imigração, gerou doenças. Então, olha os efeitos a longo prazo, né? De uma bomba atômica, de uma guerra, enfim. Década de 50, passou-se terceira geração modernista, temos agora o concretismo. A poesia concreta, ela tem um início com movimentos de vanguarda concretista. E, basicamente, o concretismo tinha uma proposta, que era ali fazer também uma estética não tão voltada para o aspecto poético em si, mas sim a experimentação. A mescla entre linguagem verbal e não verbal, ou seja, entre poesia gráfica e imagem. Né? É uma poesia muito visual. O que define o concretismo é a poesia visual, os efeitos gráficos, aspectos geométricos. Tá? Não existe verso, não existe estrofe, não existe eu lírico. Não existe intimismo. É uma poesia muito racional, muito objetiva e concreta, né? Por isso concreta, porque é objetiva, é racional, mesclando o verbal e o visual. Ela vai experimentar, é uma poesia muito experimentalista, né? Como aqui, por exemplo, beba Coca-Cola, desce o Pignatari, né? Beba Coca-Cola, bebe cola, beba coca, babe cola caco, caco-cola cloaca, né? Olha o jogo de palavras parecidas, parônimas, né? De modo a criar ali uma
sonoridade, um efeito semântico que tem um único objetivo: fazer uma crítica à cultura de massa, à cultura do consumismo, à geração Coca-Cola, né, que até então é vigente, com esse padrão de consumismo norte-americano imposto com a Guerra Fria, nos anos 50. Tá? Luxo, Augusto de Campos, tem uma poesia concreta, né? Olha como que ela é visual, né? E ela não tem rima, não tem métrica, não tem eu lírico. Luxo, né, é o que está escrito em pequeno várias vezes, e lixo com a letra grande, né? Então, luxo e lixo, né? É uma grande diferença entre luxo e lixo, mas algo em comum existe entre ambas, né? O que será? Faça uma reflexão sobre isso, tá? E o que será que o Augusto de Campos quis dizer com essa poesia, né? Do luxo ao lixo. O que tem em comum entre luxo e lixo? Tentem responder isso no resumo de vocês, tá? E aí, gente, nos anos 60 tem uma tendência que surge da poesia social também. Né? Com a ditadura militar, os brasileiros vão se revoltar, os poetas brasileiros. Eles querem criticar, eles querem se posicionar. E aí temos a vertente da poesia social nos anos 60 e a poesia marginal nos anos 70. A poesia social, o maior expoente é o Ferreira Goulart, né? Que tem um poema muito interessante chamado Não Há Vagas. Pensem comigo, não há vagas para o que será? Olha só. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema. O salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Gente, esse poema... não terminou ainda. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Olha que inteligente essa crítica, né, pessoal? Só cabe no poema o homem sem estômago, né? O homem que não tem fome, a mulher de nuvens, a mulher romântica, idealizada, a fruta sem preço, ou seja, a natureza. Aqui é uma crítica à poesia romântica, parnasiana, que só vê a forma, a perfeição, a idealização como se o mundo fosse perfeito, quando, na verdade o mundo ele é caótico. A sociedade atual, nos anos 60, estava em crise, e até hoje está em crise. O mundo está em uma crise, uma vertigem social muito grande. Então, esse poema é atualíssimo, porque no poema não há vagas para crítica social. Os poetas da época estavam preocupados só em idealizações, em falar de sentimento, do íntimo, mas não de falar de lutas, de desigualdades sociais que tomavam conta da época, da miséria, da fome, né? Não cabia no poema. Não havia espaço para isso no poema, para o preço do feijão, para a inflação em si. Tá? Então, é uma grande crítica social ao contexto da época, de miséria, desigualdade, inflação, crise econômica e sociopolítica. Tá? E por isso o poema não fede nem cheira. É um poema insosso, sem graça, sem sal, porque não tem fundamento social, não tem crítica. Para o Ferreira Goulart, a tônica do poema, ao contrário do Drummond, quando ele fala procuraste a chave, trouxeste a chave, não é mais a palavra. A tônica do poema não é mais a forma poética. O que importa é o poema com conteúdo, poema socialmente prestigiado, que tenha intuito crítico social. Tá? E isso vai desembocar na poesia marginal nos anos 70, né? Ou geração mimeógrafo, porque eram poesias feitas no mimeógrafo, né? A tinta, que eram impressas artesanalmente e eram vendidas em forma de varal poético nas feiras, né? Hippies da década de 70. Então, por isso, geração poesia marginal. Não é porque as pessoas estavam à margem no sentido literal, mas é porque a produção poética da época estava à margem das editoras, da produção comercial da época. A poesia era feita em ambientes marginais, de modo marginal, clandestino até mesmo, e vendida em feiras, em lugares não convencionais, onde se publicaria poesia. Né? É um movimento inspirado pela contracultura. Tentou abafar, né? Tentou, na verdade, romper com o silenciamento da ditadura militar da época, agitar culturalmente o país, fazer críticas. É uma geração de rebeldes, né? É muito interessante. São críticas abertas ao regime militar, eles foram censurados, foram torturados pelo regime militar da época, tá? Então, por exemplo, né, o Paulo Leminski, que é um marginal, diz que marginal é quem escreve à margem.
deixando branca a página para que a paisagem passe, e deixe tudo claro a sua passagem. Marginal, escrever entre linhas, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque o marginal, ele brinca com as palavras. Ele não sabe, na verdade, ele sabe muito bem o que ele quer falar, mas ele vai falar de modo sutil, implícito, e às vezes chutando o pau da barraca, porque isso interessa para ele em alguns momentos. Tá? Mas é a pessoa que escreve à margem, que escreve à margem da produção editorial, do mercado editorial, escreve e publica em lugares inusitados, né? De modo artesanal a sua poesia. Se cair na prova isso, é aí a resposta, né? Dessa explicação do Leminski, né? Porque as pessoas ali produziam essa poesia, né? De modo marginal, né? Não convencionalmente, ok? Um exemplo disso, né? Olha só como que é diferente. São poeminhas pequenos, rápido e rasteiro, chacal. Vai ter uma festa que vou dançar, até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Gente, parece bobo esse poema, né? Parece, olha só, leiam de novo. Vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Olha um poema para cair na prova de vocês, né? Por que ele é marginal? Qual que é a temática dele? Quem que ele critica? Quem é o sapato, gente? Qual é a grande metáfora do sapato? O sapato pedir para parar. Quem pedia para parar naquela época, anos 70? Para ficar quieto, para silenciar. Quem silenciava? A censura, né? Os ditadores, o regime militar. Então, por isso, o sapato é uma metáfora, uma alusão ao regime militar, né? Aos censores. E aí ele vai tirar o sapato, vai tirar o regime militar e dançar livremente, se expressar livremente pelo resto da vida, né? Uma grande crítica à censura da época, né? Muito inteligente, inclusive. Jogos Florais, Cacaso. Olha que interessante esse poema. Também é uma outra releitura daquele poema Canção do Exílio, que o próprio Murilo Mendes, na década de 30, que a gente mostrou agora há pouco, tinha feito uma releitura do Gonçalves Dias. E essa aqui é mais rebelde, ainda mais para frentex ainda, né? Do Cacaso. Minha terra tem palmeiras, onde canta o tico-tico. Enquanto isso, sabiá vive comendo meu fubá. Ficou moderno o Brasil, ficou moderno o milagre. A água já não vira vinho, vira direto vinagre. Minha terra tem palmares, memória cala-te já. Peço licença poética, Belém, capital, Pará. Bem, prezados senhores, dado o avançado da hora, errata e efeitos do vinho, o poeta sai de fininho. Então, perdão que eu tô meio gripado. A gente tem aí um poema sátira, um poema piada, né, que ele vai ironizar aquele poema romântico que idealiza o Brasil, né, sendo que aqui ele vai dizer na lata, né, o Brasil está com problemas sérios sociais, né, ficou moderno o Brasil, ficou moderno o milagre. A água já não vira vinho, vira direto vinagre. Por que será, gente? Qual a análise de vocês para esse trecho? Pode cair na prova isso aqui, tá? Porque é uma referência histórica, é uma alusão histórica ao milagre econômico do Brasil. Né? Para quem não se lembra do governo do Garrastazu Médici, ditadura militar, né? Regime militar, anos 70, houve um milagre econômico, ou seja, houve a superação da crise econômica, uma suposta superação, né? Uma pretensa superação, uma falsa superação, que se refletiu depois num aumento inflacionário absurdo. Tá? Por isso, o milagre não é tão milagre assim. Né? Ele faz uma referência bíblica também de que a água já não vira vinho. A água é a referência a Cristo, né, que fez o milagre do vinho. Agora a água vira vinagre, porque vinagre é ruim, não é saboroso. Então, é o desgosto do brasileiro naquela época, de saber que ele não poderia comprar o que ele queria, de que ele estaria sujeito ali à inflação, a problemas sociais, econômicos. O país estava economicamente vulnerável, né? Vivia de aparências, porque o regime militar pregava que o Brasil estava perfeito, né? Que Brasil ame-o ou deixe, né? É o lema da ditadura militar da época, um país perfeito para se morar, romantizado, idealizado, né? Inclusive, isso é uma referência explícita nesse trecho. Memória cala-te já, né? Uma referência à censura. Minha terra tem palmares, memória cala-te já. Por que será, gente? Não se podia falar da escravidão nessa época. A censura proibia nas escolas de se discutir sobre a escravidão no Brasil. Por isso, palmares, memória cala-te já. Cala-te já. Zumbi dos Palmares, uma referência explícita à escravidão, era proibido na escola, era tabu. Tá? Porque para o regime militar não havia escravidão no Brasil. Nunca houve escravidão no Brasil. Todo mundo ali
era igual, estava em estado igual e nunca houve disparidade social no Brasil. Uma farsa, né? E a gente tem ali essa reflexão através desse poema, né? Da censura, de que não podia se falar de escravidão, porque isso, segundo os censores, era uma mancha na história do Brasil e deveria ser esquecida, deveria ser silenciada. Então, é uma grande crítica ao silenciamento da memória histórica do Brasil, tá? E é isso, gente. Aí vamos continuar aqui. Razão para ser, Paulo Leminski. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso. Preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece. E as estrelas lá no céu, quando o poema me anoitece. A aranha tece teias. O peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter porquê? Né? Então ele questiona de forma bastante inteligente a razão de ser das coisas, né? Por que as coisas têm que ter uma razão para ser? Por que eu não posso escrever, fazer o que eu quero fazer simplesmente porque eu quero? Não é bastante? Não é o suficiente eu querer fazer aquilo para poder fazer? Né? Por que as pessoas sempre implicam com os nossos desejos, vontades, sonhos? Por que metem o bedelho se para a gente é o suficiente? Né? Pense sobre isso, é uma reflexão interessante. Então, será que tudo tem uma razão para ser na vida? Será que as coisas não podem simplesmente ser porque elas são ou porque a gente quer e ponto e basta? Né? O Leminski propõe uma reflexão desse modo. E os marginais propõem reflexões desse modo, profundas, sobre a própria razão de ser da vida. Né? Aqui um poeminha bem interessante, né, do Leminski também. Eu, tão isósceles, você ângulo, hipótese sobre meu tesão. Teses, antíteses, sínteses, vê bem onde pises, pode ser meu coração. É um poeminha bem engraçado também, né? Eles faziam muito poeminha piada, assim. O assassino era o escriba, Paulo Leminski. Meu professor de análise sintática era o tipo de sujeito inexistente. O pleonasmo, o principal predicado da sua vida, regular como um paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e uma adjunta adverbial, ele não tinha dúvidas. Sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou com uma regência, foi infeliz. Era possessivo como um pronome, e ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos. Não deu. Acharam um artigo indefinido na bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva o tempo todo. Um dia, matei um objeto direto na cabeça. Então, uma sátira também, um poema piada, né? Sobre a monotonia da vida, né? As pessoas que vivem uma vida monótona, uma vida sem muito agito, uma vida muito calma, pacata, mecânica, né? Como esse professor de análise sintática, né? Porque gramática ela é chata, né, gente? Convenhamos. Então, ele vai metaforizar isso, né? Vai, através da figura do professor de análise sintática, metaforizar essas pessoas que vivem uma vida mecânica, uma vida efêmera, que não tem muito sentido, que não é vivida, não é aproveitada, é simplesmente repetida, todo dia a mesma coisa. Tá? E esse professor casou com uma regência, ele personifica a gramática aqui. Né? A regência e ele foram infelizes. Né? Ele era possessivo com ela, então alude ao relacionamento tóxico também. Né? E acharam um artigo indefinido na bagagem dele. Olha a polissemia, né? O duplo sentido, gente. Se cair na prova, né? Por que é polissêmico essa passagem, né? Do artigo indefinido? E também a do objeto direto, né? Por que são passagens polissêmicas? Perguntinha de prova. Polissemia, lembrando que poli, múltiplo, semia, sentidos, né? Por que tem um duplo sentido aqui? Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. Artigo indefinido da gramática, né? Pode ser, e artigo indefinido pode ser também referente à droga, né? Algo ilícito na bagagem dele. Assim como matei-o com objeto direto na cabeça, pode ser objeto direto da gramática, da sintaxe, e um objeto direto na cabeça, né? Ou seja, uma arma, uma faca, um objeto cortante, né? De assassinato que ele matou ali o professor de gramática. Então, é uma poesia bastante, assim, que subverte a linguagem, né? Subverte, é metalinguística também, e também trata da vida, né? Da própria existência como algo monótono, a ser quebrado, tá? Nossa última poesia aqui, que é Com Licença Poética, Adélia Prado, anos 70 também, mas é uma outra vertente poética contemporânea, que não é mais a poesia marginal, aqui é a poesia intimista, né, que volta a vigorar. A Adélia Prado é a poeta do cotidiano, a poetisa do cotidiano feminino. Né? O grande tema dela
é a vida das mulheres na contemporaneidade. O cotidiano da dona de casa, né? O cotidiano doméstico dessas mulheres, problemas familiares das mulheres e assim por diante. Tá? E esse poema é muito interessante, porque é uma alusão ao poema de Sete Faces, que a gente viu no começo da aula do Drummond. Tá? E tem um intertexto com esse poema. Com licença poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou feia que não posso casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já minha vontade e alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem, mulher é desdobrável, eu sou. Tá? Então é o lírico feminino que está contando, né, do próprio cotidiano, de que ela, por ser mulher, é desdobrável, que a mulher é flexível, ela tem que dar conta de tudo, coitada. Ela é mãe, é trabalhadora, é esposa, né? E a mulher, ela é muito mais cobrada que o homem, ela está muito mais atrelada a pressões sociais que os homens não estão muitas vezes atrelados, né? Então, esse poema trata das pressões sociais que a mulher muitas vezes é imposta, né? De que ela tem que fazer coisas específicas que, na verdade, é um paradigma já superado, porque agora a mulher, o lugar de mulher é onde ela quiser, né? Isso já é assunto superado, inclusive, mas naquela época não. A Adélia Prado era uma pioneira, porque ela foi a primeira mulher, talvez, a falar mais especificamente da ótica da mulher, né? É uma mulher fazendo poesia para mulheres, de fato, sobre a ótica feminina do que é ser uma mulher, né? Dos fardos de uma mulher, da vida da mulher, do cotidiano feminino em si. Tá? Então, é isso, gente. Para a prova, até aqui na parte de poesia. Na próxima aula, a gente vai ter um encontro síncrono no Meet, segunda-feira, para discutir também a prosa contemporânea, a nossa última aula na segunda-feira, antes da prova, que vai ser no dia 11 de julho, tá? Não se esqueçam que para segunda-feira que vem tem uma redação, a proposta 3 de redação, para enviar no SIGA, tá? Vale também ali para a terceira nota de vocês, que é a média de redação de vocês, ok? Então é isso, gente. Uma boa semana, façam um resumo, tá? Vou cadastrar no SIGA a atividade. E qualquer dúvida, estou à disposição no e-mail. Espero que tenham gostado da aula. Uma excelente semana. Um abraço para vocês.